O hospital sempre teve um ar pesado, como se as paredes impregnadas pelo tempo carregassem segredos que ninguém ousava contar. Construído no século passado, seu design era antiquado, com corredores longos e estreitos, onde a iluminação fraca projetava sombras inquietantes. O cheiro de éter e desinfetante pairava no ar, uma lembrança constante do ciclo interminável de dor e recuperação que permeava aquele lugar. Naquele plantão, o silêncio incomum me incomodava. As emergências pareciam ter cessado e os corredores estavam mais vazios do que de costume. O sistema de identificação por pulseiras era simples e eficiente. Branca para recuperação, verde para emergências, amarela para cirurgias e vermelha para pacientes falecidos à espera do necrotério. Esse último detalhe sempre me causava um leve arrepio, mas fazia parte da rotina. O cansaço pesava sobre mim enquanto finalizava os últimos atendimentos. Após horas de esforço contínuo, tudo o que queria era um momento de descanso. Decidi subir até a copa para comer algo antes de encerrar meu turno. O hospital estava mergulhado em um silêncio que beirava o sobrenatural. Mesmo nos horários mais tranquilos, era comum ouvir o som de passos apressados, alarmes soando, vozes apressadas dando ordens. Mas naquela noite, o único som que preenchia os corredores era o zumbido fraco das lâmpadas fluorescentes. Chamei o elevador e esperei. Quando as portas se abriram, uma mulher já estava lá dentro. Não prestei muita atenção nela. Parecia uma acompanhante ou talvez uma enfermeira saindo do turno. Cumprimentei-a com um aceno discreto e entrei. O elevador começou a subir lentamente. Eu tentava ignorar o desconforto que me acometia. Algo parecia fora do lugar, mas não conseguia identificar o quê. A mulher ao meu lado não disse nada, apenas olhava para frente, imóvel. O silêncio dentro da cabine se tornou quase insuportável. De repente, o elevador parou. Não deveria parar naquele andar. Eu sabia que não havia sido minha escolha e, naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor escuro e silencioso. Foi então que vi. Uma figura debilitada surgiu na penumbra, apoiando-se nas paredes frias. Seus pés descalços deslizavam pelo chão, arrastando-se como se cada passo fosse uma batalha contra a própria fraqueza. A iluminação precária do corredor não me permitia ver seu rosto com clareza, mas seus olhos. Seus olhos estavam fixos em mim, carregando um desespero palpável. No pulso dela, uma pulseira vermelha. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar a cena. Apertei o botão de fechar as portas repetidamente, com força, sentindo meu coração martelar no peito. Mas o elevador parecia resistir, como se estivesse indeciso entre me salvar ou me condenar. E a mulher continuava vindo em minha direção. Cada passo era lento, hesitante, mas sua intenção era clara. Eu precisava sair dali. No instante final, quando a figura estava prestes a cruzar a porta, as portas do elevador finalmente se fecharam. Fiquei ali, imóvel, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Minha respiração estava acelerada e meu corpo tremia. Foi quando percebi que a mulher ao meu lado ainda me observava. O silêncio dentro do elevador tornou-se sufocante. Meu coração ainda pulsava forte no peito, enquanto o suor escorria pela minha testa. Minhas mãos tremiam e o peso daquela visão ainda pairava sobre mim. O que eu tinha acabado de presenciar? A mulher ao meu lado não parecia afetada. Permanecia imóvel, olhando para mim com uma expressão neutra, como se nada tivesse acontecido. Seus olhos analisavam cada detalhe do meu rosto, como se estivessem esperando algo. Eu tentei recuperar o fôlego, tentando racionalizar o que tinha acabado de ver. Não fazia sentido. Aquela paciente, ela estava morta. Eu sabia disso. Eu mesmo tinha feito a cirurgia. Ela não resistiu. Seu corpo já devia estar no necrotério. Então, como era possível?
A sensação de que algo estava terrivelmente errado me envolveu como uma sombra. O elevador continuava subindo e cada segundo parecia se arrastar. Então, a mulher ao meu lado quebrou o silêncio. Por que você fez isso? Por que não ajudou ela? O som da voz dela fez meu sangue gelar. Era a primeira vez que ouvia sua voz. E havia algo inquietante nela, um tom baixo, quase inexpressivo, mas carregado de algo que eu não conseguia definir. Tentei encontrar uma resposta, mas minha boca estava seca. Minhas mãos estavam frias. A verdade era simples, mas dizê-la em voz alta parecia um desafio impossível. Porque minha voz falhou por um instante. Porque ela morreu ontem. O peso daquelas palavras parecia sufocar o espaço ao nosso redor. O elevador continuava subindo, mas agora o ar estava mais pesado, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Eu mesmo fiz a cirurgia, mas ela não resistiu. Minha respiração estava irregular. Meu corpo tremia levemente. Eu não queria olhar para a mulher ao meu lado, mas algo me forçava a encará-la. Ela foi levada para o necrotério ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum ruído além do zumbido baixo do elevador. Então, lentamente, a mulher ao meu lado levantou o braço. Meu olhar foi atraído para seu pulso, como se uma força invisível estivesse me obrigando a ver. E então, a revelação final. No pulso dela, uma pulseira vermelha. Meu corpo congelou. A realidade pareceu se despedaçar ao meu redor. Eu estava preso dentro daquele elevador com algo que não deveria estar ali. A mulher inclinou a cabeça levemente e me encarou nos olhos. Seus lábios se moveram em um sussurro frio e cortante. Uma pulseira vermelha igual a essa? O elevador continuava subindo, mas agora eu não tinha certeza se chegaria ao destino que esperava. Meu corpo ficou paralisado. O tempo pareceu se estender de forma irreal dentro daquele elevador, enquanto meus olhos estavam fixos na pulseira vermelha no pulso da mulher ao meu lado. Meu coração batia tão forte que quase me impedia de pensar. A realidade ao meu redor desmoronava. Eu sabia o que aquela pulseira significava. Eu sabia o que isso queria dizer, mas eu não conseguia aceitar. O elevador seguiu seu curso, o número dos andares passando lentamente no visor digital acima da porta. Cada mudança de número era um lembrete cruel do tempo que ainda restava dentro daquela cabine, daquele espaço fechado, sem saída. Minha mente tentou buscar alguma explicação racional. Talvez fosse um erro, talvez aquela mulher estivesse apenas brincando comigo. Mas algo no olhar dela me dizia que aquilo não era uma piada. Seus olhos não refletiam nenhuma emoção humana, nenhuma hesitação, nenhum traço de dúvida, apenas um vazio frio e impenetrável. O elevador balançou levemente antes de parar. O sinal sonoro indicou que havíamos chegado ao nosso destino. A porta começou a se abrir. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu corpo se recusava a se mover. O pavor era absoluto. A luz do corredor invadiu a cabine, mas algo estava errado. Eu esperava ver a copa do hospital, o espaço familiar onde eu poderia sair e tentar esquecer tudo aquilo. Mas o que estava diante de mim era algo diferente. O corredor à minha frente não parecia parte do hospital. As luzes piscavam, a pintura das paredes estava descascada e o cheiro no ar era forte, metálico. O necrotério. O elevador havia me levado para o necrotério. Eu não apertei aquele andar. O choque percorreu minha espinha como um choque elétrico. O som da minha respiração era o único ruído que preenchia o espaço. A mulher ao meu lado deu um passo à frente. Sem olhar para trás, atravessou a porta e entrou no corredor sombrio, desaparecendo nas sombras. O elevador permaneceu aberto por um instante, esperando que eu também saísse, mas eu não conseguia me mover. Então, a porta se fechou lentamente. O elevador começou a subir de novo. Meu corpo inteiro estava rígido.
Minha mente tentava processar tudo, mas a única coisa que ecoava dentro de mim era uma pergunta: se ela estava morta, como ela estava ali comigo? A cabine chegou ao andar correto. Quando as portas se abriram, tudo parecia normal. A copa do hospital estava lá, do jeito que sempre esteve. Eu saí do elevador sem olhar para trás. Aquela noite se tornou um marco na minha carreira, um evento que me faz questionar a medicina e tudo o que considero real até hoje. Se fosse você, teria ajudado aquela mulher? Nunca imaginei que trabalharia em um hospital psiquiátrico, mas as circunstâncias da minha vida me levaram até lá. Antes disso, eu trabalhava em restaurantes, atendendo clientes e servindo mesas. O dinheiro era pouco e as contas se acumulavam. Então, quando uma vizinha mencionou que havia uma vaga para o turno da noite em uma clínica psiquiátrica, eu aceitei sem pensar muito. O trabalho parecia simples: organizar estoques, distribuir medicamentos e auxiliar os enfermeiros quando necessário. No primeiro dia, os corredores me pareceram normais, embora houvesse algo de estranho no ar, uma sensação que eu não conseguia explicar. A maioria dos funcionários era gentil, mas reservada. Falavam pouco e evitavam certos corredores. No entanto, uma coisa era certa: todos diziam para que eu jamais me aproximasse do quarto 309. No início, achei que fosse alguma superstição ou um quarto onde tinham ocorrido acidentes, mas a forma como falavam sobre ele me incomodava. Os olhares desviados e o tom sério fizeram com que aquele número ficasse gravado na minha mente. Ainda assim, ignorei o aviso. Meu foco era trabalhar e receber o salário no fim do mês. Nos primeiros dias, comecei a perceber que havia algo errado naquele hospital. Os corredores eram frios, mesmo quando o sistema de aquecimento estava ligado. As luzes piscavam em certos pontos e o silêncio absoluto tornava tudo mais pesado. Mas nada me incomodava tanto quanto o fato de que, todas as noites, ao passar pelo corredor onde ficava o quarto 309, sentia uma presença. Era como se alguém estivesse me observando. Muitas vezes, enquanto organizava os remédios, tinha a impressão de que algo se movia no canto dos olhos. No entanto, sempre que olhava diretamente, não via nada. O desconforto crescia a cada noite, mas eu tentava ignorar. Uma madrugada, ao passar pelo corredor do quarto 309, senti um arrepio intenso na espinha. O ar ao meu redor parecia mais denso, pesado. Então, ouvi um ruído baixo, como se um móvel estivesse sendo arrastado dentro do quarto. O problema era que ninguém deveria estar ali. Fiquei paralisada por um momento, esperando ouvir algo mais. O som cessou e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Meu coração batia forte, mas continuei andando, tentando convencer a mim mesma de que era apenas a estrutura velha do prédio se acomodando. Naquela noite, antes de sair do hospital, comentei sobre o que ouvi com um dos funcionários mais antigos. Ele me olhou sério, suspirou e apenas repetiu o aviso que eu já conhecia. Era melhor ficar longe daquele quarto. Depois daquela noite, comecei a evitar o corredor onde ficava o quarto 309. Sempre que podia, dava a volta, preferindo um caminho mais longo, mais seguro. No entanto, nem sempre era possível fugir. Em uma das madrugadas, precisei atravessar aquele corredor para repor alguns estoques. Segui apressada, tentando ignorar a sensação de que algo me observava. Foi quando senti um arrepio subir pela minha nuca. O ar ficou gelado e, de repente, a porta do quarto 309 se abriu sozinha. O som foi suave, mas ecoou pelo corredor silencioso. Meus pés travaram no chão e meu coração começou a bater descompassado. Lá dentro, na penumbra, havia uma figura sentada na cama. O homem parecia alto, magro, e sua pele tinha um tom acinzentado.
Os olhos eram fundos, sombreados por olheiras profundas, e um sorriso perturbador se desenhava em seu rosto. Ele me observava sem piscar. O ambiente ao redor parecia denso, e eu tive a impressão de que o ar estava mais pesado ali dentro. Senti como se algo me puxasse para dentro do quarto, como se a presença daquele homem estivesse me chamando. Meu corpo se recusava a se mover. Até que, num sussurro baixo e arrastado, ele disse algo que fez o sangue gelar nas minhas veias. Eu não saí daqui. Meus instintos finalmente reagiram e, sem olhar para trás, corri o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Quando cheguei a um corredor mais movimentado, tentei me acalmar, mas meu corpo tremia. Ao contar o que havia visto para os outros funcionários, a reação foi de descrença. Alguns riram, dizendo que eu estava impressionada com os boatos. Outros apenas desviaram o olhar, como se soubessem mais do que estavam dispostos a admitir. Mas um dos enfermeiros mais velhos me puxou de lado. Ele falou em voz baixa, como se não quisesse ser ouvido pelos outros. O paciente do quarto 139 realmente existiu. Ele havia sido internado há anos, considerado perigoso, e foi encontrado enforcado com os lençóis da própria cama. Desde então, aquele quarto nunca mais foi ocupado, e muitos funcionários já relataram ver a sua sombra na cama, como se ele ainda estivesse ali. Naquele momento, soube que não havia me enganado. O que eu vi não era fruto da minha imaginação. Depois daquela noite, o medo tomou conta de mim. Evitar o quarto 309 já não era mais suficiente. Sentia sua presença em qualquer lugar do hospital. O que antes eram apenas ruídos sutis se tornaram constantes. Barulhos de móveis sendo arrastados, murmúrios distantes que pareciam se aproximar e, às vezes, a sensação de que algo se movia atrás de mim. Meu corpo estava exausto, mas a mente não me deixava descansar. Passei a dormir mal, assombrada pela imagem daquele homem sentado na cama. Sua expressão não saía da minha cabeça. Comecei a buscar respostas. Perguntei a alguns enfermeiros sobre a história do paciente que morreu ali, mas a maioria evitava falar sobre o assunto. Até que um dia consegui arrancar algumas informações de uma funcionária que trabalhava há mais tempo no hospital. Ela me contou que aquele homem era um paciente esquizofrênico. Ninguém sabia seu nome real. Ele foi internado porque falava coisas sem sentido, dizia enxergar sombras e ouvir vozes que o mandavam fazer coisas horríveis. Durante o tempo que ficou ali, sua condição piorou. Ele se isolava, recusava comida e passava noites murmurando no escuro. Um dia, encontraram seu corpo sem vida, pendurado pelo lençol da cama. Aparentemente, ele tirou a própria vida, mas havia algo estranho na cena. Seus olhos estavam arregalados e sua boca estava torcida em um sorriso assustador. Como se, no momento final, ele tivesse visto algo que o fizesse desistir de continuar vivendo. Depois disso, ninguém mais quis entrar naquele quarto. Alguns funcionários juravam ouvir sua voz à noite, chamando por alguém. Outros diziam ver sua sombra na cama. Eu não queria acreditar, mas depois do que vi, não conseguia mais ignorar. Algo estava preso naquele lugar. Depois de tudo o que vivi naquele hospital, compreendi que não era apenas imaginação. Algo habitava o quarto 309, algo que nunca havia partido. Eu poderia ignorar os rumores, evitar aquele corredor e tentar seguir minha rotina, mas no fundo, sabia que aquilo não bastaria. Nas noites seguintes, mesmo sem passar pelo quarto, sentia a presença próxima. O peso no ambiente parecia maior e os barulhos estranhos não cessavam. O pior era a sensação de estar sendo observada. Sempre que terminava meu turno e caminhava até a saída, sentia que algo me acompanhava. O medo me consumia e, em vez de descansar, passava as noites em claro. Meus pensamentos voltavam constantemente para a imagem daquele homem sentado na cama, sua pele pálida,
os olhos fundos e aquele sorriso que parecia carregado de dor. Perguntava-me se ele estava ali por escolha ou se algo o mantinha preso naquele lugar. Na última noite, antes de deixar o hospital, senti que precisava fazer algo. Depois do turno, em vez de ir direto para casa, segui para uma capela próxima. Meu coração pesava e um arrepio constante percorria minha espinha. Não sabia se aquilo funcionaria, mas precisava tentar. Ajoelhei-me e, pela primeira vez em muito tempo, fechei os olhos e me permiti rezar. Pedi que aquela alma atormentada fosse libertada, que encontrasse paz e deixasse de vagar por aqueles corredores escuros. Senti um aperto no peito, como se alguém estivesse ao meu lado, e por um instante o ambiente pareceu mais leve. Saí da capela sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquele hospital. O medo ainda me acompanhou por algum tempo, mas aos poucos as sombras se dissiparam. Não sei se aquela alma finalmente encontrou descanso, mas algo dentro de mim diz que, naquela noite, o peso de sua presença se tornou um pouco menor. Havia algo de sufocante naquele hospital psiquiátrico, uma atmosfera pesada que parecia se agarrar às paredes brancas e silenciosas. Meu irmão mais novo estava internado ali há algumas semanas, após um colapso nervoso que ninguém na família soube explicar. As visitas eram sempre difíceis. Ele estava cada vez mais retraído, os olhos fundos, a voz baixa, como se temesse alguma coisa que não ousava nomear. Foi apenas na terceira ou quarta visita que ele finalmente mencionou aquilo. Com um olhar perdido, sussurrou que um homem o observava do corredor todas as noites. Não sabia dizer quando aquilo começou, mas sempre que olhava para a porta do quarto, encontrava a figura magra, de olhos negros e um sorriso torto, parado na escuridão. Não falava nada, não se movia, apenas ficava ali, olhando. No início, pensei que fossem delírios causados pelo estado emocional dele. Era comum que pacientes psiquiátricos experimentassem alucinações, e eu tentava racionalizar tudo para não me deixar levar pelo pavor que começava a se infiltrar em minha mente. No entanto, o que me fez hesitar foi a maneira como ele falava sobre o homem do quarto 13. Não era um desabafo casual ou uma paranoia passageira. Havia algo definitivo e apavorante em seu olhar. Decidi perguntar a um dos enfermeiros sobre aquilo, mas a resposta veio rápida e fria. Não havia quarto 13 no hospital. Os números iam do 12 direto para o 14. Algo que, segundo ele, era um padrão arquitetônico comum em hospitais antigos. Quis acreditar que era só isso, uma superstição, um detalhe sem importância. Mas, ao passar pelo corredor naquela mesma noite, reparei em uma porta fechada, sem numeração, entre os quartos 12 e 14. Havia algo errado ali. Não era apenas uma sala trancada qualquer. A madeira parecia antiga, diferente das outras portas. Uma sensação incômoda tomou conta de mim ao passar por ela, como se uma presença invisível me observasse do outro lado. O ar estava frio demais e um cheiro estranho, quase metálico, pairava ao redor. Apressei o passo e saí do hospital sentindo um peso nos ombros. Mas tentei não pensar mais nisso. Os dias passaram e as visitas se tornaram mais angustiantes. Meu irmão continuava falando do homem do corredor, descrevendo cada detalhe com precisão assustadora. O sorriso torto, os olhos fixos, a imobilidade perturbadora. Ele dizia que ninguém mais falava sobre aquilo, que os outros pacientes fingiam não ver. Mas ele sabia que não estava alucinando. Naquela noite, fiquei no hospital mais tempo do que o planejado. O tempo passou rápido e quando me dei conta já estava tarde demais. O horário de visitas havia terminado e os corredores estavam praticamente vazios. Me despedi apressada e segui pelo caminho de sempre. Mas ao passar pela porta sem número, algo mudou. Senti um frio intenso percorrer meu corpo
e antes que pudesse reagir, escutei uma batida fraca do outro lado da porta. Congelada, prendi a respiração. O som não foi um estalo na madeira ou um ruído aleatório. Foi uma batida ritmada, lenta, calculada, como se alguém quisesse me chamar. Meu corpo inteiro se arrepiou, e então veio algo pior. Uma voz sussurrou meu nome. O som não era humano. Parecia distorcido, distante, como se viesse de um lugar muito profundo. Meu coração disparou, e antes que eu pudesse reagir, a maçaneta começou a girar sozinha. Fugi. Corri sem olhar para trás, sentindo o ar pesado, como se algo estivesse prestes a emergir daquela porta. Minha mente gritava para não parar, para não olhar, para não tentar entender. Quando alcancei o final do corredor, virei desesperada para encontrar alguém. E então percebi que os enfermeiros estavam lá. Todos eles estavam me olhando. O silêncio que se instalou no corredor era insuportável. Os enfermeiros estavam parados, me observando, como se já soubessem o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda batia forte e minha respiração estava descompassada. Eu tentei encontrar alguma explicação lógica, alguma justificativa racional para o que acabara de presenciar, mas nada fazia sentido. Um dos enfermeiros, um homem de meia idade com expressão séria, deu um passo à frente e perguntou se eu estava bem. Sua voz soou forçada, como se já soubesse a resposta. Olhei para os outros, esperando que alguém dissesse algo, que me chamassem de louca ou que me dissessem que era apenas minha imaginação. Mas ninguém disse nada. Havia algo errado. Eu queria perguntar, exigir uma explicação sobre aquela porta, sobre a coisa que estava lá dentro. Mas no fundo, eu sabia que não teria respostas. O medo ainda latejava em meu peito. Eu não queria passar mais um segundo sequer naquele lugar. Enquanto eu tentava recuperar o fôlego, um dos enfermeiros, uma mulher de rosto cansado, se aproximou discretamente. Seu olhar estava carregado de algo que só posso descrever como resignação. Então, em um sussurro, ela disse apenas uma frase. Nós não temos um quarto 13, mas o vemos também. Senti um calafrio subir pela espinha. Aquilo confirmou o que eu mais temia. Eu não estava alucinando. Deixei o hospital naquela noite com as mãos trêmulas e a mente girando. Tudo parecia irreal. As palavras daquela enfermeira ecoavam em minha cabeça, me assombrando a cada passo. Quem mais sabia? Quantas pessoas já tinham visto aquilo? No dia seguinte, decidi que só visitaria meu irmão durante o dia. A ideia de estar naquele hospital à noite era insuportável. Algo naquele lugar estava errado e eu não queria me envolver mais do que já estava. Mas não era tão simples assim. Os dias passaram e minha mente tentou esquecer, tentou racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse o cansaço. Talvez meu cérebro tivesse pregado uma peça em mim. Mas algo dentro de mim sabia que não era apenas isso. Então, as noites começaram a mudar. No início foi apenas um incômodo, a sensação de que eu não estava sozinha em meu próprio quarto, mesmo com as portas trancadas e as luzes apagadas. Eu acordava no meio da noite sentindo um peso estranho no ambiente, como se algo estivesse me observando da escuridão. Com o tempo, os pesadelos começaram. Sonhava com o corredor do hospital, com aquela porta sem número. No sonho, eu sabia que não devia me aproximar, mas meus pés se moviam sozinhos. A maçaneta girava devagar e a porta se abria rangendo. Do outro lado, havia apenas escuridão, profunda e sem fim. Então, ele aparecia, alto, magro, parado na entrada. Seus olhos negros brilhavam na penumbra e o sorriso torto se alargava lentamente. Ele nunca se movia, nunca fazia nada, apenas me olhava, esperando. Na última noite, porém, o sonho foi diferente. Acordei sobressaltada, com o coração disparado, sentindo um frio insuportável tomar conta do quarto.
Meu corpo inteiro se arrepiou antes mesmo que eu pudesse entender por quê. E então vi. No canto do meu quarto, à sombra do guarda-roupa, ele estava lá. O mesmo homem que meu irmão descreveu. O mesmo homem que eu vi na minha mente nos corredores escuros do hospital. Magro, imóvel, sorrindo. Não consegui gritar, não consegui me mover. Fechei os olhos e tentei rezar, sentindo meu corpo congelado de pavor. Quando os abri novamente, ele não estava mais lá, mas o medo ficou. Eu sabia que ele ainda estava esperando. Desde aquela noite nunca mais fui a mesma. O medo não desapareceu, apenas se instalou em algum canto profundo da minha mente, sempre à espreita, pronto para ressurgir a qualquer momento. Parei de visitar meu irmão no hospital psiquiátrico à noite. Sempre que podia, ia durante o dia, tentando ignorar a sensação de que algo invisível ainda me observava. Ele continuava falando sobre o homem do quarto 13, mas eu evitava entrar no assunto. Não queria alimentar aquilo. Não queria dar poder ao que quer que fosse aquela presença. As noites, no entanto, nunca mais foram normais. O tempo passou. E a sensação de ser observada dentro da minha própria casa nunca me abandonou. Mesmo quando não via nada, quando o quarto estava vazio e silencioso, eu sabia que ele estava por perto. O pior era que agora eu sentia que ele sabia meu nome. Os pesadelos se tornaram frequentes. Sempre a mesma coisa. O hospital, o corredor, a porta sem número. Mas agora, no sonho, eu nunca conseguia correr. A porta sempre se abria e ele sempre estava lá, parado, esperando. Às vezes, eu acordava no meio da noite com a certeza de que ele ainda estava no canto do quarto, mesmo que não pudesse vê-lo. Eu tentei esquecer. Tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo era fruto do medo, da sugestão, mas algo em mim sabia que eu estava errada. O momento final veio meses depois. Era uma noite fria e eu havia acabado de me deitar quando ouvi um ruído fraco. Um som quase imperceptível, vindo do corredor da minha casa. Meu corpo gelou no mesmo instante. Eu sabia que não estava sozinha. Prendi a respiração e esperei, ouvindo com atenção. O silêncio reinou por alguns segundos até que ouvi a batida na porta do meu quarto. Lenta, ritmada. Meu coração quase parou. Naquele instante, compreendi algo terrível. Eu podia ter saído do hospital, podia ter evitado aquele corredor, mas ele nunca tinha ficado para trás. Ele nunca esteve preso àquele lugar. Ele estava preso a mim. Fechei os olhos, segurando o choro, sem coragem de me mover. Não queria saber o que aconteceria se eu abrisse aquela porta. Não queria ver aquele sorriso torto novamente. Fiquei ali, imóvel, sentindo o medo corroer cada parte do meu corpo, esperando que ele fosse embora. Não sei quanto tempo passou até que o silêncio voltasse, até que a noite parecesse normal outra vez. Mas sei que ele ainda está por aí, esperando. Trabalhar em hospital ensinou muita coisa sobre a imprevisibilidade da noite. Algumas madrugadas passavam arrastadas, entre exames de rotina e pacientes dormindo. Outras, no entanto, pareciam puxadas de algum filme de terror. Naquela noite, o plantão corria tranquilo até que, por volta das 2 da manhã, um chamado urgente da Enfermaria 4 me tirou da calmaria. No caminho, um enfermeiro me encontrou no corredor e me puxou pelo braço. O rosto dele estava tenso, pálido. Dizia que algo estava errado, que aquele homem não deveria estar ali. Não entendi de imediato, mas o tom da voz dele me deixou inquieto. Segui até o quarto e, ao entrar, vi um homem sentado na maca, vestindo um avental hospitalar. Ele estava sujo, transpirava como se tivesse acabado de correr uma maratona. O olhar estava fixo na parede, como se não me enxergasse. Meu primeiro instinto foi perguntar seu nome. Nada.
Nenhuma resposta clara, apenas um sorriso estranho e a frase solta de que só precisava de um lugar para descansar. O jeito como ele disse aquilo me deixou desconfortável. Algo parecia fora do normal. Pedi a ficha dele para a equipe de enfermagem e foi aí que a situação começou a desmoronar. Não havia ficha, nenhum registro de entrada, nenhuma pulseira de identificação, nenhum nome na lista de internações. Era como se ele simplesmente tivesse surgido ali, do nada. Perguntei quem o trouxe, mas a resposta só aumentou meu desconforto. Ninguém. O homem simplesmente apareceu na enfermaria quando a equipe voltou do intervalo. Ninguém o viu chegando. Ninguém sabia de onde ele veio. Meu estômago se revirou. Alguma coisa não estava certa. Enquanto tentava encontrar alguma explicação lógica para aquilo, um policial entrou no hospital, ofegante, como se tivesse corrido um longo percurso até ali. Ele queria saber se alguém tinha dado entrada com ferimentos recentes. Disse que um homem perigoso havia fugido da delegacia algumas horas antes. Um suspeito procurado por crimes violentos. Meu coração disparou. A descrição batia exatamente com o homem da enfermaria 4. Senti um frio percorrer minha espinha ao perceber a gravidade da situação. Sem perder tempo, corri de volta para o quarto, mas ao chegar lá, encontrei a maca vazia. O homem sumiu. Nenhum barulho, nenhum rastro, nada além do avental hospitalar dobrado sobre a cama. A enfermeira olhava para mim com os olhos arregalados. Não havia como ele simplesmente ter saído sem ser notado. Mesmo assim, ele desapareceu. O policial olhou ao redor, tentando encontrar alguma pista, mas o quarto estava exatamente como antes, exceto pela ausência do homem. Sem conseguir entender o que tinha acontecido, decidimos verificar as câmeras de segurança. Precisávamos ver por onde ele saiu. Mas o que encontramos foi ainda pior do que qualquer possibilidade que eu tinha imaginado. Nas imagens, ele apareceu andando pelos corredores, passando por médicos e enfermeiros. Ninguém olhava para ele. Ninguém reagia. Como se ele simplesmente não estivesse lá. O mais assustador, nenhuma gravação mostrava sua saída. Ele entrou, mas nunca saiu. Meu peito apertou. Um arrepio subiu pela nuca. Não havia explicação para aquilo. Desde aquela noite, nunca mais vi o homem da enfermaria 4. Mas a verdade é que ele nunca realmente foi embora. Depois daquele turno, passei dias tentando encontrar alguma explicação racional. Pensei em falha no sistema, erro humano, até em uma pegadinha elaborada. Mas nenhuma teoria fazia sentido. O hospital estava sempre cheio, sempre movimentado. E mesmo assim, ninguém percebeu aquele homem chegando. E pior, ninguém o viu sair. No início, tentei seguir minha rotina normalmente. Mas toda vez que entrava em um quarto vazio, sentia um peso no ar, como se alguém estivesse me observando. Passei a evitar a enfermaria 4. Sempre que precisava passar por lá, me pegava olhando 2 vezes para dentro, esperando ver aquela figura sentada na maca de novo. Com o tempo, comecei a perceber coisas estranhas. Algumas noites, as câmeras mostravam a porta da enfermaria se abrindo sozinha, sem ninguém por perto. Algumas enfermeiras comentavam sobre vultos no corredor. Outras vezes, pacientes relataram sentir uma presença estranha enquanto dormiam. No fundo, eu sabia que ele ainda estava lá. Agora, tranco todas as portas no início do meu plantão. Verifico cada enfermaria 2 vezes antes de entrar. Mas nada disso adianta, porque a sensação continua. Alguma coisa ficou presa naquele hospital naquela noite. Alguma coisa que nunca deveria estar ali. E eu tenho a terrível sensação de que um dia ele vai aparecer de novo. Trabalhar em plantões noturnos nunca me incomodou. Na verdade, sempre preferi a madrugada aos turnos diurnos caóticos. O silêncio dos corredores, a iluminação fria
e a sensação de que o tempo passa de forma diferente à noite criavam um ambiente quase hipnótico. Mas naquela noite em particular, algo aconteceu que eu nunca consegui esquecer. A paciente do leito 19 havia dado entrada algumas horas antes, apresentando um quadro grave de infecção generalizada. Estava febril, com a respiração acelerada e um olhar distante, como se estivesse à beira de um colapso. Enquanto fazia a checagem rotineira, percebi que ela murmurava algo. As palavras saíam entrecortadas, quase como um sussurro, e seu corpo tremia de forma inquietante. No início, pensei que fosse apenas delírio causado pela febre alta, algo comum em pacientes com infecções severas. Mas então, notei que ela não estava simplesmente falando sozinha. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico do quarto, um canto onde não havia nada. A princípio, ignorei, acreditando que fosse mais um delírio febril. No entanto, sua expressão mudou de forma súbita. O medo estampado em seu rosto era real. E antes que eu pudesse reagir, ela agarrou meu braço com uma força que não parecia compatível com seu estado debilitado. Ela tremia enquanto fixava o olhar em algo que eu não via. O tempo parecia ter parado por alguns segundos. O quarto estava silencioso, exceto pelo barulho das máquinas monitorando seus sinais vitais. Foi quando ela disse que havia um homem parado ao meu lado. Meu corpo gelou por completo. Olhei para os lados, tentando encontrar qualquer coisa que justificasse seu pavor, mas o quarto estava vazio. Nada além do silêncio e das sombras projetadas pela fraca luz do corredor. Me esforcei para ignorar a sensação desconfortável que se instalou dentro de mim, convencendo-me de que tudo aquilo não passava de um sintoma da febre. A paciente finalmente relaxou, como se o que quer que estivesse vendo tivesse desaparecido. Ela fechou os olhos e caiu em um sono profundo. Voltei para a enfermaria, ainda sentindo uma estranha inquietação. O hospital sempre teve uma atmosfera pesada durante a madrugada, mas naquele momento parecia mais sufocante do que nunca. Sentei para revisar os relatórios e conferir as anotações do turno anterior. Decidi verificar se alguma enfermeira havia entrado no quarto da paciente antes de mim, apenas para garantir que não havia algo que eu tivesse deixado passar. Mas, para minha surpresa, não havia registros de ninguém acessando o leito 19 desde que a paciente fora internada. O incômodo cresceu dentro de mim. Algo não fazia sentido. Então, resolvi checar as câmeras de segurança. As imagens mostravam o corredor vazio por horas, sem movimentação, mas ao acelerar a gravação para o momento exato em que a paciente dormiu, vi algo que me fez perder o fôlego. No vídeo, uma sombra escura deslizou para fora do quarto dela. Não havia contornos nítidos, apenas uma presença densa, algo que parecia se dissolver na penumbra. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu olhava fixamente para a tela, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia. Minha mente tentava racionalizar, mas meu corpo reagia de outra forma. Senti um calafrio subir pela espinha, e uma única certeza tomou conta de mim. Alguém ou algo realmente esteve naquele quarto naquela noite. Passei o restante do plantão tentando ignorar a sensação de desconforto que não me deixava em paz. Meu cérebro buscava explicações racionais para o que tinha visto na câmera, mas nenhuma fazia sentido. Talvez fosse uma falha na gravação, um erro de iluminação, um problema técnico. Eu me apegava a qualquer justificativa lógica, tentando afastar o arrepio que ainda percorria minha pele. Na manhã seguinte, antes de encerrar meu turno, decidi checar a paciente do leito 19 uma última vez. Ela parecia mais estável, a febre havia diminuído e sua expressão não carregava mais o mesmo pavor da noite anterior. Mas algo no seu olhar indicava que ela se lembrava do que aconteceu. Hesitei por um momento antes de perguntar se ela sabia o que tinha visto durante a madrugada. Sua expressão mudou imediatamente.
O silêncio se alongou por segundos intermináveis antes que ela respondesse. Com a voz baixa e fria, ela apenas disse que o homem que vira no quarto falara com ela antes de desaparecer. E então, sem mudar a expressão, completou com algo que fez meu sangue gelar. Ele disse que viria te visitar também. O ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado. O hospital, de repente, tornou-se ainda mais claustrofóbico. Meu coração batia forte no peito. E pela primeira vez naquela noite, senti um medo real. Não um medo abstrato, mas algo concreto. Algo que me dizia que eu não estava seguro. Saí do hospital com aquela frase martelando em minha mente. Tentei esquecê-la, me convencer de que era apenas um delírio febril, uma manifestação confusa da infecção da paciente. Mas desde aquela noite, algo mudou. Por muito tempo, evitei pensar sobre isso. Mas nas noites mais silenciosas, quando a escuridão toma conta do meu quarto, sinto que não estou sozinho. E às vezes, quando acordo sobressaltado no meio da madrugada, tenho a estranha sensação de que há algo parado no canto do meu quarto.